gente. Olá. Olá, gente. Vamos. Anteriormente a este vídeo que eu estou produzindo neste exato momento, eu publiquei outro sobre o mesmo assunto. A leitura do poema As Cismas do Destino, de Augusto dos Anjos, poeta brasileiro, pernambucano. Oi, gente, como estão todos e como estamos todos nós? O assunto de hoje é o mesmo assunto do vídeo anterior. Anteriormente a esse eu publiquei um vídeo lendo o poema As Cismas do Destino, do poeta brasileiro pernambucano Augusto dos Anjos. Nessa leitura que eu fiz, nesse vídeo anterior, eu li na própria tela. E houve uma certa dificuldade na leitura devido ao fato de que nele eu fazia o seguinte, eu estava lendo na própria tela de um outro vídeo que eu fiz com este poema. No entanto, neste caso, era um poema assim, que eu apresentei escrito, acompanhado de imagens, e do poema escrito, quer dizer, passando passando verticalmente pelo vídeo. O poema, quer dizer, o vídeo do poema estilizado, com imagens por trás, e as letras passando verticalmente, certamente é mais bonito, é mais interessante. No entanto, eu vou fazer novamente, quer dizer, vai ficar valendo os três, certo? É uma modalidade, uma forma diferente, né, de se fazer. Então agora eu vou, dessa vez, em vez de ler na tela, eu vou ler no próprio livro. As Cismas do Destino, de Augusto dos Anjos. Recife, Ponte Buarque de Macedo. Eu, indo em direção à casa do Agra, assombrado com a minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. Na austera abóbada alta, o fósforo alvo das estrelas luzia, o calçamento sáxeo de asfalto rijo, atro e vidrento, copiava a polidez de um crânio calvo. Lembro-me bem, a ponte era comprida, e a minha sombra enorme enchia a ponte, como uma pele de rinoceronte, estendida por toda a minha vida. A noite fecundava o ovo dos vícios animais. Do carvão da treva imensa caía um ar danado de doença sobre a cara geral dos edifícios. Tal uma horda feroz de cães famintos, atravessando uma estação deserta, uivava dentro do eu, com a boca aberta, a matilha espantada dos instintos. Era como se na alma da cidade, profundamente lúbrica e revolta, mostrando as carnes uma besta solta, soltasse o berro da animalidade. E, aprofundando o raciocínio obscuro, eu vi então, à luz de áureos reflexos, o trabalho genésico dos sexos, fazendo à noite os homens do futuro. Livres de microscópios e escalpelos, dançavam, parodiando os saraus cínicos, bilhões de centrosomas apolímicos na câmara promíscua do Vitelos. Mas, a irritar-me os globos oculares,
apregoando e aladeando a cor nojenta. Fetos magros ainda na placenta estendiam minhas mãos rudimentares. Mostravam-me o apriorismo incognoscível dessa fatalidade igualitária que fez minha família originária do antro daquela fábrica terrível. A corrente atmosférica mais forte sumia, e na ígnea crosta do cruzeiro julgava eu ver o fúnebre candeeiro que há de me alumiar na hora da morte. Ninguém compreendia o meu soluço, nem mesmo Deus. Da roupa pelas brechas, o vento bravo me atirava flechas e aplicações irmãs de gelo rosso. A vingança dos mundos astronômicos enviava à Terra a extraordinária faca, posta em rija adesão de goma laca sobre os meus elementos anatômicos. Com certeza Deus me castigava. Por toda parte, como um réu confesso, havia um juiz que lia o meu processo e uma forca especial que me esperava. Mas o vento cessara por instantes, ou pelo menos o Ignis Sapiens de Orco abafava-me o peito arqueado e porco, num núcleo de substâncias abrasantes. É bem possível que eu um dia segue, no ardor desta letal torre da zona. A cor do sangue é a cor que me impressiona e a que mais neste mundo me persegue. Essa obsessão cromática me abate, não sei porquê, e vem sempre a lembrança, o estômago esfaqueado de uma criança e um pedaço de víscera escarlate. Quisera qualquer coisa provisória que a minha cerebral caverna entrasse e até o fim cortasse e recortasse a faculdade aziaga da memória. Na ascensão barométrica da calma, eu bem sabia, ansiado e contrafeito, que uma população doente do peito tossia sem remédio na minha alma. E o cuspo que essa hereditária tosse golfava à guisa de ácido resíduo não era o cuspo só de um indivíduo minado pela tísica precoce. Não era o meu cuspo com certeza. Era a expectoração pútrida e crassa dos brônquios pulmonares de uma raça que violou as leis da natureza. Era antes uma tosse ubíqua, estranha, igual ao ruído de um calhau redondo, arremessado no apogeu do estrondo pelos fundibulários da montanha. E a saliva daqueles infelizes inchava em minha boca de tal arte que eu, para não cuspir por toda parte, ia engolindo aos poucos a hemoptise. Na alta alucinação de minhas cismas, o microcosmos líquido da gota tinha a abundância de uma artéria rota, arrebentada pelos aneurismas. Chegou-me o estado máximo de mágoa. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 vezes em que me furei com um canivete. A hemoglobina vinha cheia de água. Cuspo cujas caudais meus beiços regam, sob a forma de mínimas camândulas. Benditas sejam todas essas glândulas que cotidianamente te segregam. Escarrar de um abismo noutro abismo, mandando ao céu o fumo de um cigarro. Há mais filosofia neste escarro do que em toda a moral do cristianismo. Por quê? Se no orbe oval que os meus pés tocam, eu não deixasse o meu cuspo carrasco, jamais exprimiria o acérrimo asco que os canalhas do mundo me provocam. Foi no horror dessa noite tão funérea que eu descobri, maior talvez que visse, com a força visualística do Lince, a falta de unidade na matéria. Os esqueletos desarticulados
livres do acre fedor das carnes mortas, rodopiavam com as brancas tíbias tortas, numa dança de números quebrados. Todas as divindades malfazejas, Siva e o Arimã, os duendes, o In e os Trasgos, imitando o barulho dos engasgos, davam pancadas no adro das igrejas. Nessa hora de monólogos sublimes, a companhia dos ladrões da noite, buscando uma taverna que os acoite, vai pela escuridão pensando crimes. Perpetravam-se os atos mais funestos, e o luar, da cor de um doente de icterícia, iluminava a rir sem pudicícia a camisa vermelha dos incestos. Ninguém, de certo, estava ali a espiar-me, mas um lampião lembrava ante o meu rosto um sugestionador olho ali posto, de propósito, para hipnotizar-me. Em tudo então, meus olhos distinguiram, da miniatura singular de uma aspa, a anatomia mínima da caspa, embriões de mundos que não progrediram. Pois quem não vê aí, em qualquer rua, com a fina nitidez de um claro jorro, na paciência budista do cachorro, a alma embrionária que não continua. Ser cachorro, ganir incompreendidos verbos, querer dizer-nos que não finge, e a palavra embrulhasse na laringe, escapando-se apenas em latidos. Despir a putrescível forma tosca, na ata de solução que tudo inverte, deixar cair sobre a barriga inerte o apetite necrófago da mosca. A alma dos animais, pego-a, distingo-a, acho-a nesse interior duelo secreto, entre a ânsia de um vocábulo completo e uma expressão que não chegou a ele. Surpreendo-a em quatrilhões de corpos vivos, nos antiperistálticos abalos que produzem nos bois e nos cavalos a contração dos gritos instintivos. Tempo viria em que daquele horrendo caos de corpos orgânicos disformes rebentariam cérebros enormes, como bolhas febris de água fervendo. Nessa época que os sábios não ensinam, a pedra dura, os montes argilosos, criariam feixes de cordões nervosos e o neuroplasma dos que raciocinam. Almas pigmeias, Deus subjuga-as, cinge-as à imperfeição. Mas vem o tempo e vence-o, e o meu sonho crescia no silêncio, maior que as epopeias carolíngias. Era a revolta trágica dos tipos, ontogênicos mais elementares, desde os foraminíferos dos mares à grei liliputiana dos pólipos. Todos os personagens da tragédia, cansados de viver na paz de Buda, pareciam pedir com a boca muda a ganglionária célula intermédia. A planta que a canícula ígnea torra e as coisas inorgânicas mais nulas apregoavam encéfalos, medulas, na alegria guerreira da desforra. Os protistas e o obscuro acervo rígido dos espongiários e dos infusórios recebiam com os seus órgãos sensórios o triunfo emocional do regozijo. E apesar de já ser assim tão tarde, aquela humanidade parasita, como um bicho inferior, berrava aflita no meu temperamento de covarde. Mas, refletindo a sós sobre o meu caso, vi que, igual ao amniota subterrâneo, jazia atravessada no meu crânio a interseção fatídica do atraso.
A hipótese genial do microzima me estrangulava o pensamento guapo, e eu me engolia todo como um sapo, que tem um peso incômodo por cima. Nas agonias do delirium tremens, os bêbedos alvares que me olhavam, com os copos cheios, esterilizavam a substância prolífica dos sêmens. Enterravam as mãos dentro das goelas e, sacudidos de um tremor indômito, expeliam na dor forte do vômito um conjunto de gosmas amarelas. Iam depois dormir nos lupanares, onde, na glória da concupiscência, depositavam quase sem consciência as derradeiras forças musculares. Fabricavam destartes blastodermas, em cujo repugnante receptáculo minha prescultração via o espetáculo de uma progênie idiota de palermas. Prostituição, ou outro qualquer nome, por tua causa, embora o homem te aceite, é que as mulheres ruins ficam sem leite e os meninos sem pai morrem de fome. Por que há de haver aqui tantos enterros? Lá no engenho também a morte é ingrata. Há um malvado carbúnculo que mata a sociedade infante dos bezerros. Quantas moças que o túmulo reclama, e após a podridão de tantas moças, os porcos espojando-se nas poças da virgindade reduzida à lama. Morte, ponto final da última cena. Fúria difusa da matéria embele. Minha filosofia te repele. Meu raciocínio enorme te condena. Diante de ti, nas catedrais mais ricas, rolam sem eficácia os amuletos, ó Senhora dos nossos esqueletos e das caveiras diárias que fabricas. E eu desejava ter, numa ânsia rara, ao pensar nas pessoas que perdera, a inconsciência das máscaras de cera que a gente prega com um cordão na cara. Era um sonho ladrão de submergir-me na vida universal e em tudo imerso, fazer da parte abstrata do universo minha morada equilibrada e firme. Nisto, pior que o remorso do assassino, reboou, tal qual num fundo de caverna, numa impressionadora voz interna, o eco particular do meu destino. Homem, por mais que a ideia desintegre-se, nessas perquisições que não têm pausa, jamais, Madonna, saberás a causa de todos os fenômenos alegres. Em vão, com a bronca inchada arde das sondas, a estéril terra e a hialina lâmpada oca, trazes por perscrutar a ciência louca o conteúdo das lágrimas hediondas. Negro e sem fim, é esse em que te mergulhas, lugar do cosmos, onde a dor infreme é feita como é feito o querosene, nos recôncavos úmidos das ulhas. Porque, para que a dor perscrutes fora mister que, não como és, em síntese antes, fosses a refletir teus semelhantes, a própria humanidade sofredora. A universal complexidade é que ela compreende, e se por vezes se divide, mesmo ainda assim, seu todo não reside no quociente isolado da parcela. Ah, como o ar imortal, a dor não finda, das papílulas nervosas que há nos tatos. Veio e vai desde os tempos mais transatos, para outros tempos que hão de vir ainda. Como o machucamento das insônias te estraga, quando toda a estuada ideia dás ao sôfrego estudo da ninféia e de outras plantas dicotiledôneas. A diáfana água alvíssima e a tórrida ascua, que daí minha flama bruta estriada espirra, a formação molecular da mirra, o cordeiro simbólico da Páscoa,
as rebeladas cóleras que rugem no homem civilizado e a ele se prendem, como as pulseiras que os mascates vendem, a aderência teimosa da ferrugem. O orbe feraz que bastos tojos acres produz, a rebelião que na batalha deixa os homens deitados sem mortalha na sangueira concreta dos massacres. O sanguinolentíssimo nos chicotes da hemorragia, as nódoas mais espessas, o achatamento ignóbil das cabeças que ainda degrada os povos hotentotes. O amor e a fome, que a fera ultriz, que o fojo entra à espera que a mansa vítima o entre, tudo que gera no materno ventre a causa fisiológica do nojo, as pálpebras inchadas na vigília, as aves moças que perderam a asa, o fogão apagado de uma casa onde morreu o chefe da família, o trem particular que um corpo arrasta sinistramente pela via férrea, a cristalização da massa térrea, o tecido da roupa que se gasta, a água arbitrária que os caules grossos carrega e come, as negras formas feias dos aracnídeos e das centopeias, o fogo fato que ilumina os ossos, as projeções flaminívoras que ofuscam, como uma pincelada rembrandtesca, a sensação que uma coalhada fresca transmite às mãos nervosas dos que a buscam, o antagonismo de Tifon e Osíris, o homem grande oprimindo o homem pequeno, a lua falsa de um parazeleno, a mentira meteórica do arco-íris, os terremotos que, abalando os solos, lembram paióis de pólvora explodindo, a rotação dos fluidos produzindo a depressão geológica dos polos, o instinto de procriar, a ânsia legítima da alma afrontando ovante aziagos riscos, o juramento dos guerreiros priscos metendo as mãos nas glândulas da vítima, as diferenciações que o psicoplasma humano sofre na mania mística, apesar da opressão característica dos 10 minutos de um acesso de asma, e, conquanto contra isto ódios regougues, a utilidade fúnebre da corda, que arrasta a reis depois que a reis engorda, a morte desgraçada dos açougues. Tudo isto que o terráqueo abismo encerra forma a complicação desse barulho, travado entre o dragão, o humano orgulho e as forças inorgânicas da terra. Para descobrir tudo isso, embalde cansas, ignota o germe dessa força ativa que engendra em cada célula passiva a heterogeneidade das mudanças. Poeta, feto malsão criado com os sucos de um leite mau, carnívoro, asqueroso, gerado no atavismo monstruoso da alma desordenada dos malucos, última das criaturas inferiores, governada por átomos mesquinhos. Teopé mata a uberdade dos caminhos e esteriliza os ventos geradores. O áspero mal, que a tudo em torno trazes, análogo é o que negro a seu turno traz o ávido filósofo noturno ao sangue dos mamíferos vorazes. Ah, por mais que com o espírito trabalhes a perfeição dos seres existentes, hás de mostrar a cárie dos teus dentes na anatomia horrenda dos detalhes. O espaço, esta abstração spenceriana que abrange nas relações de coexistência, é só, não tem nenhuma dependência com as vértebras mortais da espécie humana. As radiantes elipses que as estrelas traçam e ao espectador falsas se antolham, são verdades de luz que os homens olham, sem poder, no entretanto, compreendê-las. Em vão, com a mão corrupta, outro éter pedes, e essa mão de esqueléticas falanges, dentro dessa água que com a vista abranges, também prova o princípio de Arquimedes. A fadiga feroz que te esbordoa há de deixar-te essa medonha marca,
que nos corpos inchados de Anasarca deixam os dedos de qualquer pessoa. Nem terás no trabalho que tiveste a misericordiosa toalha amiga, que afaga os homens doentes de bexiga e enxuga à noite as pústulas da peste. Quando chegar depois a hora tranquila, tu serás arrastado na carreira, como um cepo inconsciente de madeira na evolução orgânica da argila. Um dia comparado com um milênio, seja pois o teu último evangelho. É a evolução do novo para o velho e do homogêneo para o heterogêneo. Adeus, fica-te aí com o abdômen largo a apodrecer. És poeira e embalde vibras. O curvo que comer as tuas fibras há de achar nelas um sabor amargo. Calou-se a voz. A noite era funesta, e os queixos a exibir trismos danados, eu puxava os cabelos desgrenhados, como o rei Lear no meio da floresta. Maldizia com apóstrofes veementes, no stentor de 1000 línguas insurrectas, o convencionalismo das pandectas e os textos maus dos códigos recentes. Minha imaginação atormentada paria absurdos. Como diabos juntos, perseguiam-me os olhos dos defuntos, com a carne da esclerótica esverdeada. Secara a clorofila das lavouras, igual aos sustenidos de uma endeixa. Vinha minhas cordas glóticas à queixa das coletividades sofredoras. O mundo resignava-se invertido nas forças principais do seu trabalho. A gravidade era um princípio falho. A análise espectral tinha mentido. O Estado, a associação, os municípios eram mortos. De todo aquele mundo restava um mecanismo moribundo e uma teleologia sem princípios. Eu queria correr, ir para o inferno, para que da psique, no oculto jogo, morressem sufocadas pelo fogo todas as impressões do mundo externo. Mas a terra negava meu equilíbrio. Na natureza, uma mulher de luto cantava, espiando as árvores sem fruto, a canção prostituta do ludibrio. Da mesma forma que eu fiz alguns comentários a respeito do poema e do estado de ânimo do Augusto dos Anjos, eu vou mais ou menos aqui dizer os mesmos termos, mais ou menos assim. Você encontra aí, se você sentir a coisa concretamente, é uma negação de qualquer tipo de benignidade, qualquer tipo de esperança, qualquer tipo de liberação da vida. Ele diz no final, ele queria sumir, ele queria ir para o inferno, ir para qualquer lado, mas a natureza negava o equilíbrio, até ele sentia-se preso a tudo aquilo. Quando uma pessoa, um poeta como Augusto dos Anjos, manifesta uma disposição como tal, é que nele realmente aquilo está enraizado. Aquela visão do horror, quer dizer, era como se ele estivesse assim observando assim que ele pertence a um mundo maldito, a um mundo atrasado, a um mundo belicoso, a um mundo cruel. Nós todos aqui muitas vezes não percebemos essas questões. Agora, essas questões, agora eu falo da questão básica, é que inconscientemente, creio que inconscientemente, apesar de tudo indicar que ele realmente
ele via, ele carregava um sofrimento muito grande em função da dificuldade de conviver com o contexto, ele teve, também parece que ele fala muito aí na tísica, na tuberculose, eu esqueci um pouco aqui, mas parece que sim, ele morreu de tuberculose. Então a parte física, a parte emocional toda, carregada daquilo tudo, e ele ataca a própria natureza. Quer dizer, quando ele se refere à fecundação, quer dizer, os fetos, quer dizer, o feto, o que é um feto? O feto é um futuro neném, uma coisa bonitinha, mas ele vê os fetos magros na placenta, estendendo-lhe as mãos rudimentares, ele vê tudo, a fecundação, o anto daquela fábrica terrível, ou seja, o útero da mulher, o ovário da mulher, a fecundação, a sexualidade, assim. E aí entra um aspecto meio assim moralista, a moda antiga, que há uma espécie de demonização do sexo. Agora, tudo isso está carregado de muita coisa, em parte há elementos que a pessoa absorve pelo mundo em que ela vive, o que ela vê nesse mundo em que ela vive, como se manifesta as reações das pessoas de um modo ou de outro. Quando a pessoa procura sexo, isso na época dele era diferente agora, mas não tão diferente assim, porque ainda existe muita uma visão demonizante do sexo ainda. Então, quer dizer, quando a pessoa procura sexo, aí os bêbados vão dormir nos lupanares, e aí, quer dizer, aquela coisa toda assim, tudo assim como se não fosse assim. A vida sexual é uma coisa normal e que pode ser até intensa e muito boa, né? Pode ser amorosa, mas é como se ele não acreditasse nisso. Eu não sei se ele realmente não acreditava nisso, mas ele está exprimindo o que ele vê e o que ele sente, o que ele recebeu ao longo da vida, o que ele viu, o que ele sentiu. Muita coisa aí é totalmente apenas sentida e expressa. Nem tudo aí é raciocinado. Aliás, é muito mais expressão do íntimo, o sentimento íntimo que se transforma nessas palavras de uma forma transformada num poema extremamente assim emocionante. Ele trabalha com uma forma de métrica e rima perfeita e transmitindo essa força dramática a essa sensação. E então eu digo, não vou tomar isso como um ensinamento como assim literal, mas eu vou sentir isso como o elemento que nos, assim, o sofrimento que a gente tem até hoje em volta de muita coisa. Quando ele fala que os bêbados alvares vão dormir nos lupanares, quer dizer, e se refere à prostituição, ou qualquer nome, por tua causa, que muitas moças... que eu não lembro de tudo. Quer dizer, e os filhos sem pai morrem de fome. Quer dizer, prostituição. E a gente pode achar que é uma coisa triste. Isso agora falando concretamente e segundo a minha própria visão. Entende? E aí porque agora que eu terminei de ler o poema, eu estou fazendo os meus comentários segundo eu interpreto não, eu sinto, porque isso não é para interpretar, é para sentir. No mundo da prostituição, primeiramente, o mundo, quer dizer, mundo é forma de dizer, né? O contexto da prostituição é uma consequência do contexto da vida neste planeta. E no mundo inteiro sempre houve prostituição. Sendo por quê? Porque existe aqui, sabe-se lá por quê? Talvez nos estágios de mentalidade que a humanidade tem. A humanidade, com algumas exceções, existe a preocupação de que as garotas, as famílias querem que as garotas
Isso falando, vamos olhar para o nosso mundo aqui, e também, ou falando em mundo ocidental, mas isso também existiu e existe no Oriente, na antiga África, entende? Eu falo da África pré-colonial, também havia muito mais, assim, inclusive o patriarcalismo muito presente em todas as partes do mundo, com alguns pontos de exceção. Havia e há ainda matriarcalismo em determinadas regiões. Então, quer dizer, a existência, o que era, o que me diziam até os mais velhos quando eu era adolescente, inclusive o meu avô, e é uma pessoa que eu me lembro com muita saudade, que era uma pessoa excelente, mas ele tinha claro, ele tinha a formação da época dele, e tinha um zelo tremendo pela manutenção da virgindade das filhas. A minha mãe, recentemente falecida, que Deus a tenha em ótimo lugar, que ainda ela está aqui nesse coração, e a minha tia, né? E ele tinha 3 filhos, um homem e 2 mulheres. Aquela preocupação excessiva com a manutenção da virgindade da pessoa, ao ponto de não deixar nem ela ir nem numa festinha familiar, né, de vizinhos, né? Mas ele era um homem extraordinário, o que ele fez pelos filhos, né? Isso é um comentário. Mas ele me dizia o que ele fazia o elogio da prostituta assim: elas são a salvaguarda das famílias, elas são a salvaguarda das moças. Se não fosse elas, o que seria das nossas filhas e tudo? Então ele tinha um apreço pela prostituta dessa forma, porque ele também foi um homem que conheceu a prostituição. A mesma ZBM que eu frequentei quando era adolescente já estava em extinção, e na época dele estava em plena forma. Ele me contava casos de lá, me falavam como certas pessoas, certas mulheres eram mulheres assim, pessoas assim adoráveis como pessoas, além de ele procurava mulheres bonitas e bem feitas, lógico. E aconteceu comigo também de encontrar uma ou algumas, principalmente uma delas, que era de um caráter extraordinário, amorosa, tudo, essas coisas. Mas aí eu fiz essa digressão para mostrar a minha visão da coisa e para expressar uma impressão, um parecer de que o Augusto dos Anjos, ele não está, quer dizer, eu não estou afirmando, hein, gente? Isso aí tudo que eu falo aqui são coisas que vêm de mim, entendeu? Então, quer dizer, eu podia, numa época que a gente é mais assim, mais passional, eu podia ficar com raiva dele estar falando mal das prostitutas. Ele não está falando mal das prostitutas, mas está falando mal da prostituição, e a prostituição, quer dizer, isso na minha visão, nem sempre é uma coisa ruim. Eu, quando era mais jovem, mais passional, podia nem querer ler esse poema quando ele chegasse nesse ponto aí da prostituição. Mas tudo que ele sente assim, tudo que ele vê, seja assim, tendo isso como opinião, ou seja, apenas uma manifestação do que ele sente, ou as duas coisas, isso é extraordinário, porque ele expressa o mundo horroroso, e sempre ele fala no horroroso. Os poemas dele, ele não tem nenhum poema assim otimista, entendeu? Agora, você lê o pessimismo e entender que o pessimismo pode ser que seja algo, pode ser não, funciona como algo assim. Ou seja, era como se ele estivesse dizendo: não vá por esse caminho, não atravesse a ponte Buarque de Macedo, não vai para a Casa do Agra. Parece que a Casa do Agra era uma funerária que havia naquela época em Recife, eu sei lá se ainda tem, que faz muito tempo, entendeu? Tudo aquela coisa assim voltada para o fúnebre, para o funesto e tudo, inclusive observando a morte como uma tragédia. Aquela coisa que ele vivia, a agonia que ele vivia. Agora, dizem que Augusto não era só isso,
Diz que ele, inclusive, era um homem galanteador, que ele era paquerador, entendeu? E talvez, por ser um homem que tivesse aquela ânsia pela vida, pelas coisas boas da vida, e ter talvez contraído uma doença fatal, né? Porque a cura para a tuberculose talvez já houvesse naquela época, eu não sei bem de que forma foi. Eu sei que ele tinha aquele problema de tossir sangue, essa coisa toda. Quer dizer, ele foi minado, quer dizer, ele foi impedido de muita coisa pelas as limitações físicas. E muito mais coisa que a gente não sabe, o que se sabe da vida de uma pessoa, o que se pode saber de coisas que nem os mais próximos sabem. Assim sou eu. Tem coisa que eu não tenho como dizer para ninguém, porque ninguém vai entender nada. Simplesmente por isso. Entende? Então, quer dizer, eu acho, eu acho mesmo, uma pessoa que esteja em depressão não deve ler, ou que esteja chateado, não necessariamente na depressão, mas que não esteja bem, não deve ler Augusto dos Anjos e poetas congêneres, talvez que sejam assim de aspecto, cuja a visão direta e concreta é pessimista. Mas eu comentei que por trás do pessimismo há algo, há um alerta talvez. Mas uma pessoa que não está bem, talvez não deva, não deve ler. No caso da música, dizem, e eu acredito, eu já experimentei isso, e quando você está triste, quando ouve uma música triste, é benéfico, ela te exorciza. A música faz isso. Agora, as letras, eu creio que não. Eu creio que se você deve ler poemas assim desse gênero quando está bem consigo mesmo. Aí alguém vai questionar, mas você botou isso aí nesse vídeo? Bom, vídeo, se você pega um vídeo, você sabe que Augusto dos Anjos é assim, assim, assim. Se você não está legal, você, não vou ver não. Se você não souber, e se você não estiver bem, você sai daquele vídeo, não é isso? Bom, então conforme eu havia prometido, não eu prometi no outro, mas vou dizer agora, eu vou colocar também aqui um link para aquele primeiro vídeo que eu fiz da Cisma do Destino, que é aquele visual com fundo musical de Franz Liszt, que é o Tasso, Lamento e Triunfo, poema sinfônico. Eu acho que eu vou colocar aqui também num tom baixo para não atrapalhar a locução. Vamos ver. E com esse link eu vou dizer, eu vou botar aqui na tela final, assim como no anterior, no que eu postei, no que eu publiquei antes, para quem quiser olhar. Porque é aquele feito com imagens, que a minha voz não aparece, eu não apareço, é uma coisa montada que eu montei, e com o texto do poema subindo na vertical, é mais bonito. Ok, gente? Então aí, tá aí a minha dica, tá dado o recado, até qualquer hora.